Olá pessoal, tudo bem? Chegamos ao sexto bloco de atividades. Nesse sexto bloco de história, o assunto é iluminismo, perfeito? Eu fiz algumas divisões no conteúdo. Então, no bloco 6, nós tratamos do iluminismo, não é? Fazendo uma introdução ao assunto, com os conceitos importantes e o contexto histórico, né? O momento em que o iluminismo surgiu. No bloco 7, vou tratar de alguns pensadores, não é? Tanto na parte política quanto econômica. Então, nessa aula, vocês têm aí uma introdução ao assunto e vamos pensar como era a Europa nesse momento aí no século XVIII, quando surgiu então o Iluminismo. Gente, retomando brevemente o assunto do bloco 5, não é? Em que nós fizemos ali um breve apanhado do absolutismo, só retomando por que é importante retomar o absolutismo e compreender o absolutismo para nós compreendermos o iluminismo. Que no caso o iluminismo ele surge como uma oposição ao absolutismo. Só ao absolutismo? Não, mas também ao absolutismo. Então vamos lembrar brevemente o que era o absolutismo. Conceito, não é? Resumir, claro, não é? De forma bem resumida. Quando eu falo para vocês em absolutismo, estou falando que no poder absoluto dos monarcas, perfeito? Assunto que nós tratamos lá no quinto bloco. E dentro dessa questão do poder absoluto, eles utilizavam algumas justificativas, não é? Para esse poder absoluto. No caso, a teoria do direito divino e também a ideia do Thomas Hobbes manter a ordem social. Isto é, sem a existência de um rei absolutista, de um tirano, nós teríamos o quê? A desordem. Essa era a ideia do Thomas Hobbes e a teoria do direito divino do bispo Jacques Bossuet. Quais eram as estratégias que esses monarcas utilizavam para exercer esse poder absoluto? Era só a partir dessas justificativas, dessas ideias, desses pensadores? Não. Eles alegavam que eram escolhidos por Deus, não é? Perfeito. E além disso, havia o que? A repressão. Não havia, por exemplo, a liberdade de expressão. O indivíduo, naquele momento da história, vivendo na França, Prússia, Espanha e outros países, não é, que contaram com governos absolutistas, ele não tinha liberdade de expressão, isto é, ele não poderia, no caso, manifestar uma opinião contrária ao governo, não é? Fazer uma crítica. Então não havia liberdade de expressão. Por isso que o iluminismo também traz essa ideia, não é? Das pessoas ter a liberdade também de emitir as suas opiniões. Perfeito? Então, esse é o panorama, esse é o contexto histórico, século XVIII, onde estava surgindo aí o iluminismo. E apenas para ilustrar essa repressão que existia no antigo regime, no absolutismo, eu trago para vocês aqui uma representação da Bastilha, tá? Aqui eu esqueci de colocar, eu peço até perdão, o título aqui é a Bastilha, tá, gente? A Bastilha foi uma fortaleza construída lá na Idade Média e que durante o absolutismo servia de prisão, mas não uma prisão para alguém que havia cometido um crime, como um furto, não é? Um, algo violento, enfim, não. Aqui era uma prisão para aquelas pessoas que não aceitavam, não concordavam com as vontades do rei, por exemplo. Aquelas pessoas que não aceitavam aquelas regras impostas a ela. Então, se você cometesse algo, não é, que não estava de acordo com as regras do Estado absolutista ou do antigo regime como um todo, você poderia parar numa prisão como a Bastilha. Tudo bem? Então veja que a Bastilha, ela é aqui para nós ela é importante, essa representação é o episódio da Revolução Francesa, quando os revolucionários iniciaram o processo, não é, da revolução, e invadiram essa prisão. Aí tem várias hipóteses o porquê eles invadiram a Bastilha, mas a Bastilha ela é um símbolo desse antigo regime. Então aqui sobre as origens do iluminismo. Esses pensadores iluministas, tá? Eram vários pensadores, esses pensadores, eles eram críticos do antigo regime, eles eram críticos.
No entanto, conforme eu falei para vocês agora há pouco, eles não faziam apenas uma crítica, eles faziam a crítica, mas também traziam uma proposta. Ou seja, eu não concordo com isso, mas eu tenho uma ideia aqui que pode ser melhor. Então a ideia é fazer a crítica, mas também trazer proposta, discutir ideias. E eles chamavam esse sistema, não é, o absolutismo, esses dogmas religiosos, essa economia controlada pelo governo, de um antigo regime. Mas por que eles falavam que isso que eles estavam vivendo, não é? Esse momento histórico que eles estavam vivendo era o antigo regime? É fácil, porque eles pensavam em instaurar o quê? Um novo regime. Aqui eu trouxe para vocês um pequeno trecho, né, um excerto de um livro, A Revolução Francesa Explicada à Minha Neta. O historiador francês, o Michel Vauvel. Aí eu dei uma adaptada no texto para você entender ali o que era o antigo regime. Vamos lá. Desde o começo, os iluministas deram o nome de antigo regime ao mundo que eles criticavam, como se quisessem virar a página e começar uma nova aventura. Esse antigo regime era, por exemplo, o Reino da França, uma monarquia absolutista, sob o reinado de Luís XVI. Luís XVI era o rei da França quando ocorre a Revolução. Eu adaptei aqui as ideias para o iluminismo. Para quê? Para que você possa entender, então, que quando eu me refiro ao antigo regime, eu estou falando do absolutismo, do mercantilismo, daquele mundo ultrapassado, dentro do ponto, né? Dentro do ponto de vista aí dos pensadores iluministas. Então eles criticavam esse sistema, eles criticavam o absolutismo, criticavam o mercantilismo e queriam fundar um novo regime. Aqui eu elenquei para vocês o que seria esse antigo regime. Dentro do antigo regime, nós podemos inserir o absolutismo, o mercantilismo, a censura. O que é mesmo a censura? Vamos lembrar? A censura é quando você não pode emitir uma opinião, é quando um jornal, não é, a imprensa, no caso, naquela época as gazetas, elas não poderiam fazer nenhuma crítica ao rei, nenhuma sugestão, tudo isso era proibido, era censurado. Esse é o mundo que nós temos até o final do século XVII e também aí ao longo do século XVIII. É nesse momento, então, é nesse mundo que está surgindo o iluminismo. Para os pensadores iluministas, a sociedade naquela época, a sociedade europeia, nós estamos falando do iluminismo que surgiu na Europa. Claro que depois ele vai se espalhar pelo mundo, não é? Inclusive influenciando aqui a América, a história da América, no caso aqui do Brasil, mais especificamente a chamada Inconfidência Mineira. Mas então lá na Europa era isso, era o absolutismo, o mercantilismo, a censura, os dogmas religiosos. Para os pensadores iluministas, as pessoas naquela época, elas viviam nas trevas, na escuridão. E quais eram as propostas? E quais eram as propostas desses pensadores? Então, para eles, somente a razão seria capaz de tirar a humanidade dessas trevas. Mas o que eram essas trevas? Era a ignorância, a opressão. Era o sujeito que não tem... O que é ser ignorante? Ignorante, já expliquei para vocês isso durante alguma aula, não é o sujeito sem educação, agressivo, não. A ignorância vem de ignorar o conhecimento, é aquela pessoa que não tem o conhecimento. A pessoa ignorante, ou ela é facilmente enganada pela sociedade, não é? Pelo sistema como um todo. A pessoa ignorante, muitas vezes, ela acaba vivendo na opressão, aceitando tudo aquilo que impõe a ela, porque ela não tem o conhecimento e ela tem o medo. Então aqui essas pessoas viviam nas trevas. E esse movimento que queria mudar, trazer luz, a luz do conhecimento, por isso iluminismo, esse movimento ficou conhecido então como iluminismo. Mas quando isso ocorreu? Principalmente ao longo do século XVIII, conhecido também como século das luzes. Resumindo o tema, tirei um trechinho aqui de um livro didático que eu tinha em casa,
que ele resume bem então o que nós conversamos até agora. Vamos lá. O Iluminismo, também conhecido como Ilustração, foi um movimento de crítica ao antigo regime. Tudo bem? Lembrando que dentro do antigo regime, nós temos o absolutismo, o mercantilismo, os dogmas religiosos. Aqui, presta atenção. Quando eu me refiro aos dogmas religiosos, eles não faziam uma crítica à religião em si, ao sujeito acreditar em Deus. Mas eles, os pensadores iluministas, eles faziam uma crítica ao quê, então? Às instituições que alegavam, que diziam ser as representantes de Deus na Terra. Tudo bem, só que para isso eles enganavam as pessoas. Então é aqui que os pensadores iluministas não concordavam. Então, dentro desses dogmas religiosos, do absolutismo, do mercantilismo, que a grosso modo era o governo controlando tudo o que você comprava, o que você vendia, o que você poderia comprar, o que você poderia vender. Aqui nesse caso, dentro dessas questões que eu mencionei, é o antigo regime. E aí, continuando a leitura. Os pensadores iluministas, intelectuais de diversas áreas do conhecimento, eram contrários à influência política e cultural da Igreja. Prestem atenção novamente aqui. Não é a Igreja como um todo. Você sabe que nós estamos falando de uma instituição enorme. Então, talvez em determinadas regiões, a igreja, alguns setores da igreja, poderiam se aproveitar dessa ignorância das pessoas. E ajudava, inclusive, o rei a justificar o seu governo absolutista. Logo, então aqui você deve entender o seguinte, não é a igreja como um todo, mas algumas atitudes de algumas pessoas da igreja. Tá? Então, criticavam essa influência cultural e política, os privilégios da nobreza, a servidão no campo. Peraí, aqui surge uma dúvida, mas peraí, você está falando de servo? Servo é a Idade Média, feudalismo. Dependendo da região da Europa em que você está nessa época, séculos 17 e 18, alguns camponeses ainda viviam na condição de servo. Tá? Aos monopólios comerciais e à censura. Então aqui você tem o resumo de tudo o que foi o iluminismo, o que ele criticava. A questão dos monopólios comerciais, do mercantilismo, eu já explico para vocês logo adiante. Mas esses pensadores iluministas se dedicavam ao quê? Tem várias questões. Ao estudo dos seres humanos, da sociedade, da natureza, filosofia, economia, direito, história. Ou seja, esses pensadores eles estudavam praticamente tudo o que havia ali, não é, que eles tinham acesso. Claro que cada um ali, não é, especialista em determinadas áreas do conhecimento. Mas veja que o iluminismo ele não ficou restrito à política, à religião, à economia, não. Eles estudavam tudo, buscavam investigar, conhecer tudo. Mas aí eu tenho uma pergunta, claro que se fosse em sala de aula seria mais fácil, mas aqui uma reflexão. Tudo bem, eu estou produzindo conhecimento, certo? Eu quero tirar as pessoas da ignorância, das trevas. Mas como que eu levo esse conhecimento até as pessoas? Basta eu apenas trazer uma nova ideia, fazer uma crítica, escrever e guardar isso numa gaveta? Não, eu preciso divulgar essas ideias. Eu preciso divulgar esse conhecimento. Por isso, eles organizaram a chamada famosa enciclopédia. Aqui vocês têm a reprodução nessa imagem da primeira enciclopédia. Vários autores se organizaram, não é? Você tem lá uma enciclopédia, você tem lá os verbexes, então você tem vários significados, não é? Vários conceitos, e cada pensador dentro da sua área escrevia aqui na enciclopédia. E aí eles passaram o quê? A divulgar esse conhecimento, certo? Eles acreditavam, bom, não basta apenas produzir esse conhecimento, é importante divulgá-lo. E a enciclopédia, nesse contexto, foi fundamental. E por que foi fundamental? Porque ela estava divulgando esse conhecimento, esse novo conhecimento, esse conhecimento agora com os princípios iluministas. Então, aqui reforçando a importância da enciclopédia.
divulgar o conhecimento iluminista. Ao divulgar esse conhecimento, eles acreditavam que estavam contribuindo, no caso, para afastar essas pessoas das trevas. Por quê? Porque a pessoa ignorante, lembrando que o ignorante é aquele que não tem conhecimento, ou porque ele escolheu não ter o conhecimento, ou porque em alguma situação da vida dele ele não teve essa oportunidade. O ignorante seria facilmente dominado. Pessoal, então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado aí essa aula, não é? Esse resumo do conteúdo. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode entrar em contato, tá? Ótima semana aí para vocês e bons estudos. Um abraço e até logo.